noite, amigos e irmãos. Que a paz de Jesus possa envolver a todos nós, encarnados e desencarnados. Sempre é bom dizer, no início de cada trabalho, eu sempre gosto de agradecer a oportunidade que nos é dada, a confiança em Deus, nosso Pai, em Jesus, nosso irmão maior, ainda mais nesses momentos, nessas circunstâncias em que estamos vivendo, que a calma, a tranquilidade possa amparar a cada um de nós. Que tu possa, querido irmão, Jesus, proteger a todos nós. Estamos aqui para mais um tema a desenvolver, de maneira, como falei da vez anterior, diferente do que fazemos, né, de maneira presencial, mas a oportunidade está sendo dada, estamos nos adequando a esse novo sistema e, com certeza, o amparo existe. Que possamos nós todos estarmos receptivos às boas intuições que emanarão do Mestre Jesus. Nesta noite, vamos abordar um tema até curioso, né, o título, porque o título, na realidade, já é uma interrogação. Por que eu? E ele surgiu exatamente por uma crônica que eu li, né, achei bem interessante e adequando certamente ao nosso Evangelho. Então, esse conto, né, vamos assim dizer, melhor dizendo, em vez de crônica, um conto, é uma realidade, né, faz parte da realidade, e aconteceu com Arthur Ashe. Arthur Ashe foi um tenista americano que ele foi o melhor do mundo, que hoje nós chamamos de número 1, né? Isso no ano de 1975. E aconteceu aos 31 anos de idade de Arthur. Acontece que o nosso irmão passou por problemas cardíacos, problemas esses que o levaram a 2 cirurgias. E numa dessas cirurgias, Arthur contraiu a AIDS, vindo a desencarnar em 1993, aos 49 anos de idade. Nesse período, né, de enfermidade do nosso irmão, ele recebeu muitas cartas de fãs. E uma delas, ele, ao lê-la, percebeu algo diferente, né, das demais. Porque a fã dizia exatamente o seguinte: por que Deus, Arthur, escolheu você para uma doença tão terrível? Arthur impactou-se com essa carta e ele fez questão de publicamente responder à carta da fã. E a carta da fã, a resposta, né, à carta da fã foi da seguinte maneira. Ele começa assim: muitos anos atrás, cerca de 50 milhões de pessoas começaram a jogar tênis. E uma delas era eu. Dentre esses 50 milhões, 5 milhões realmente aprenderam a jogar tênis. E uma delas era eu. 500 mil se tornaram tenistas profissionais. E uma delas era eu. 5 mil alcançaram os torneios do Grande Slam. E uma delas era eu. 50 delas chegaram ao Wimbledon. E uma delas era eu. 4 chegaram à semifinal. E uma delas era eu. 2 delas chegaram à final. E novamente, uma delas era eu. Ora, quando eu estava comemorando a vitória, com a taça na mão, nunca me ocorreu perguntar a Deus por que eu. Então agora que estou com dores, aflições, sofrimentos, como posso perguntar a Deus por que eu? Vejam que interessante, né, a carta do nosso irmão. E aí passamos exatamente para nós. E cabe-nos uma pergunta. Será que algum de nós já fez essa pergunta? Por que eu? Por que sofro tanto? Outras pessoas vão além.
dizendo assim: por que Deus, sendo soberanamente justo e bom, ele permite que sua criação sofra? Nesses momentos, é bom lembrar, cada um de nós reencarnamos com a aflição que nos diz respeito às tarefas regeneradoras. Porque exatamente nós reencarnamos, voltamos à carne, com aquele intuito de consertar o que nós fizemos de errado lá atrás, né? Que são as tarefas ditas regeneradoras. Ora, essa aflição, quando vista por um ensinamento bendito, quando ela é vista, a aflição, por ensinamento bendito, ela propõe as mais belas conquistas espirituais para a esfera superior. Então não é ficar reclamando. Perceber exatamente essa aflição por um ensinamento bendito. Então o que fazer diante do sofrimento? Porque tem um ditado que eu gosto muito de dizer, né? Já falei várias vezes em outras falas: quando o mar está calmo, todo mundo navega. No entanto, quando o mar começa a marolar, vamos assim dizer, né? Aquelas ondas começam a aumentar de altura, entendemos que nem todo mundo consegue navegar. Isso exatamente fazendo um paralelo com a nossa vida. Quando tudo está bem, tranquilo, muitas das vezes nem nos lembramos de Deus, nem nos lembramos de Jesus, nosso mestre maior. Então, é importante que nos preparemos. E as orientações, elas são dadas diuturnamente. Se nós abrimos o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, no item 7, lá está dizendo assim, e o título é Paciência. Né? A primeira vez que eu li, eu não esperava encontrar o que eu li, que eu vou exatamente relembrar agora. Então, esse capítulo 9, no item 7, ele começa dizendo que a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Olha só que grandiosidade. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Então não vos aflijais, pois, quando sofrerdes. Antes, bendizei de Deus onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória no céu. Olha só quanto ensinamento, quanto conforto, consolo que a doutrina espírita nos traz. Ora, reconhecemos que para entender isso, que a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos, não é tão fácil. Porém, outras ajudas nos chegam. E Mateus, no capítulo 11, nos versículos 28 a 30, ele mostra-nos a Jesus quando diz para todos nós: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Veja quantos ensinamentos para que possamos aquietar os nossos corações, ainda mais nesse período que já nos reportamos de isolamento social, agora aumentou um pouco mais com o lockdown. Então que nós tenhamos a certeza plena do amparo de Deus nosso Pai, de Jesus nosso irmão maior, dos nossos mentores, nossos anjos guardiães, e façamos também a nossa parte. Lembremos-nos que, como Jesus disse, que o jugo dele é suave. E o que é isso? É a observação do seu Evangelho. Não só entender, mas principalmente vivenciar. E o fardo, ele diz que é leve, consiste em praticar o amor e a caridade. Então, o convite de Jesus, ele é dirigido a quem? Pensemos. A resposta é fácil, né?
O convite de Jesus, ele é dirigido a todos, sem exceção. Porém, mais especificamente, aos sobrecarregados e aflitos. Mas vamos entender também que Jesus, ele promete o alívio, não a cura dos males. Males esses que são as consequências dos nossos maus procedimentos. Então a cura, ela compete a nós. É interessante quando as pessoas adentram uma casa espírita, né, e é dito que existem dois caminhos que a pessoa vem à casa espírita: pelo amor ou pela dor. Sabidamente, o percentual mais alto é pela dor. E muitos nem sempre são simpatizantes da doutrina, são espíritas, são de outros segmentos, mas são também bem-vindos. E muitas das vezes eles chegam no atendimento espiritual, né, com aquela certeza plena que a casa irá resolver seus problemas. E o atendente, com muita habilidade, às vezes nem no primeiro momento dá para falar, que na realidade a casa não resolverá o problema de ninguém. Nós é que resolveremos nossos problemas. Mas isso se compreende, se não no primeiro momento, com o tratamento, que de maneira geral são 12 semanas, podendo até continuar. Por isso que o atendimento tem como base principal o estudo do Evangelho de Jesus. E nesse estudo nós vamos compreendendo exatamente o nosso momento, o porquê de nós aqui estarmos e para onde iremos. Vendo isso, Kardec foi muito feliz quando colocou exatamente no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 5º, que tem como título Bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Curiosamente, né, sabedores nós que os aflitos somos todos nós, esse capítulo do Evangelho é o mais longo, mais extenso. Ele tem 31 itens. Interessante. Então, exatamente dentro desse aspecto que nós lemos este conto, esta carta, né, do Arthur Ashe para a fã, nós entendemos que tudo aquilo foi bem compreendido pelo nosso irmão e começa a ser compreendido por todos nós quando nos entendemos que nas bem-aventuranças, que bem-aventurados são os aflitos, pois que serão consolados. E quando nós vamos no dicionário Aurélio, né, ver aflição, a aflição ela vem do latim afflictione, que quer dizer, tem muitos significados, né? Uma primeira linha é dizer agonia, atribulação, angústia, sofrimento. Uma segunda, tristeza, mágoa, pesar, dor. Numa terceira análise do Aurélio, cuidado, preocupação, inquietação, ansiedade. E numa quarta ainda colocação do Aurélio, padecimento físico, tormento e tortura. Vejam que gama de sinônimo, né, vamos assim dizer, de aflição. Então o sofrimento, pelo que já sabemos, ele é presente na vida de todos nós, em maior ou menor grau, não importando aí a raça, a posição social, econômica, o nível intelectual, o segmento religioso a que a pessoa pertença. E nós estamos verificando nesses momentos de transição planetária, esse momento em que nós vivemos, o que aconteceu agora. Está exatamente dentro disso. Não importa a raça, a posição social, econômica, intelectual, segmento religioso. Todos nós estamos dentro desta situação. Todos nós, quando eu me refiro, o mundo todo. O mundo todo. Mais uma grande oportunidade para que possamos, nesse período de recolhimento, aquietar os nossos corações, acalmarmos e entender que nada acontece por acaso, né?
Mas por que algumas pessoas ainda insistem em dizer assim, ou se questionar? Por que será que uns sofrem mais que os outros? Porque uns nascem na miséria, outros na riqueza, sem nada terem feito para isso, que isso acontecesse. Porque para uns nada dá certo, enquanto para outros tudo parece sorrir? Ou, por que será que homens virtuosos sofrem ao lado dos maus que prosperam? Ora, são questões sem respostas do ponto de vista de uma única encarnação. Se nós estivermos olhando só esse período em que nós aqui estamos, essa nossa estada no plano, teremos muita dificuldade. Mas uma coisa é certa, dentro das bem-aventuranças aos aflitos, que serão consolados, todos serão consolados? A resposta é não. Por quê? Mas vamos entender esse não. Somente os que sofrem suas provações com resignação e paciência. Certamente, não momentaneamente, quero referir-me, mas do momento em que a pessoa, se não nesta vida, mas em outras que as oportunidades nos serão dadas, esse não será um sim, porque certamente a pessoa adquirirá virtudes em detrimento dos vícios e dos defeitos, né? Ora, os que se revoltam, eles dizem isso, né? Que não, até porque, e refere-se à resignação e impaciência, por que os se revoltam, aqueles que se desesperam, não terão esse consolo. Não se aperceberão desse consolo que o Mestre Jesus nos mostra. Vinde a mim os que estão aflitos e sobrecarregados. Mas, como disse anteriormente, Kardec foi muito feliz e mostra-nos logo nesse capítulo 5º, no seu item 3º, ele fala da justiça das aflições. Ora, mostrando-nos que, se Deus é soberanamente bom e justo, ele não pode agir caprichosamente nem com parcialidade. Logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa. E sendo Deus justo, justa há de ser essa causa. Está posto no livro Céu e Inferno, salvo engano, quando se fala do Código Penal da vida futura, são 33 itens. E no 33º, que faz aqui uma revisão, mostra-nos que o sofrimento está atrelado a uma imperfeição. Imperfeição essa que nós corrigiremos através dos tempos. E essas causas em que se refere esse item 3º, ou elas estão nesta vida, vida presente, ou fora desta vida. Ora, no item 4 e 5, traz-nos as causas atuais das aflições. E diz ele que são consequências naturais do nosso caráter e do nosso proceder. Percebamos, reflitamos. Muitos de nós caem pela nossa própria culpa. É certo, né? Muitos são vítimas de sua imprevidência, do seu orgulho, da sua ambição. Muitos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, de mal proceder. Muitos destroem-se por não terem sabido limitar seus desejos. Muitas uniões são infelizes pelo interesse ou vaidade, onde o coração não tomou parte. Muitas desavenças, muitas disputas seriam evitadas com um pouco de moderação. Muitas doenças, muitas enfermidades surgem da nossa intemperança e dos nossos excessos. Muitos pais são infelizes com seus filhos porque não lhes combateram as más tendências. Então, fazendo nossas reflexões, será que estamos incluídos
em algum desses itens que eu trouxe nesta noite? Reflitamos, irmãos queridos. Mas, como dissemos, se as causas não estão na vida atual, essas causas serão anteriores a esta vida, a causa dessas nossas aflições. E Kardec aborda, no capítulo 5, nos itens de 6 a 10, mostrando-nos ele, mais uma vez, que os sofrimentos são muitas vezes a consequência da falta cometida. O homem, por ação de uma rigorosa justiça distributiva, sofre o que fez sofrer os outros. É o que nós chamamos da lei de causa e efeito. Isso é muito visto nas casas espíritas, aqueles que participam de reuniões mediúnicas, onde é feito o atendimento aos nossos irmãos desencarnados, que muitas das vezes vem maldizendo até de Deus, pelo sofrimento que estão passando. E muitas das vezes, com esse sofrimento, ele acha aquele que está encarnado e o fez sofrer, e começa a fazer ações para que o encarnado sofra, né? Muitas das vezes essa vingança, vamos assim dizer, é muito aguda. A pessoa que está sofrendo procura ajuda, aporta às casas espíritas, e o esclarecedor, sem saber quem é, evidentemente, que não é necessário, em conversa com o irmão desencarnado, proposta é também de mostrar o Evangelho, mostrar os ensinamentos de Jesus, e consegue, às vezes não de pronto, mostrar ao irmão, e a partir daí, com as reflexões dele, mudar o seu comportamento e entender que está sofrendo porque fez sofrer. Exemplo disso é que se você foi duro e desumano anteriormente, que nós estamos tratando aqui, em vidas passadas, poderá, nesta, ser tratado duramente e com desumanidade. Se você foi orgulhoso, poderá nascer em uma condição humilhante. Se você foi avaro, egoísta, fez mau uso da riqueza, poderá ser privado do necessário. Ou se você foi mau filho, poderá sofrer pelo procedimento dos seus filhos, e etc, etc. Então, assim, se explicam pela pluralidade das existências, ou das existências, melhor dizendo, a destinação da Terra, né? Expiação e prova, na Terra, as anomalias na distribuição da ventura e desventura entre bons e maus. Muitas das vezes entendemos que a pessoa é boníssima, nesta encarnação, já conseguiu progredir nesse lado, adquirir virtudes, mas tem o passado. E no passado não foi tão bom. Se não foi tão bom, infringiu a lei. Infringindo a lei, tem que reparar, né? Passar por aquele processo de arrependimento, de sofrimento, mas também de reparação. E podemos ver, citar um exemplo, né? Aos mais velhos, vamos assim dizer, mas não tão velhos, mas eu me lembro muito bem, no ano de 1971, aliás, 1961, mais precisamente em Niterói, no Rio de Janeiro, em 17 de dezembro, era final de ano, eu criança, né? E houve uma tragédia em um circo, lá em Niterói. Essa tragédia foi que a lona pegou fogo, e essa lona na época era feita de um material inflamável, né? E a partir daí houve até uma mudança nas lonas dos circos, de tal sorte que as pessoas que lá estavam, muitos morreram. E no livro Cartas e Crônicas, de Irmão X, como tem esse título, né? Tragédia no circo, esse fato acontece
no passado há 19 séculos. 19 séculos. Hoje, né? O que no livro diz 18 séculos. Aconteceu no ano de 177, quando o imperador Marco Aurélio ele comemora a chegada de Lúcio Galo. Lúcio Galo era um famoso cabo de guerra, que tinha muitas vitórias, e era comum, à época, receber essas pessoas, e festas eram. E eles não sabiam que festas fazer. E, diante de muitas pessoas, perguntando o que é que nós fazemos, alguém disse lá, cristãos às feras. Então, cercaram uma área muito grande, colocaram pessoas, crianças, né, que eles perseguiam, cristãos, e colocaram os leões. Conclusão, a maioria, ou a sua totalidade, desencarnaram. Isso, acontecendo 19 séculos depois, reaproximou todos nesse circo em Niterói. E um grande número de pessoas que estavam lá no ano de 177, junto ao imperador Marco Aurélio, desencarnaram. Então vejam que essas situações que ocorrem, que nos é trazida nesse livro Cartas e Crônicas. O certo é que parece que o ser humano nunca está feliz, né? E sempre ele almeja algo mais. Às vezes você está insatisfeito com a sua vida, nada está dando certo. Enquanto, interessante lembrar e pensar, enquanto você não está satisfeito com a sua vida, muitas pessoas neste mundo sonham em poder ter uma vida igual à sua. Uma criança numa fazenda vê um avião voando e sonha em voar. Mas o piloto deste avião voa sobre a fazenda e sonha em voltar para casa. Veja como é interessante. Então o sofrimento, ele acompanha o homem desde a sua origem. No início, a luta pela sobrevivência era a única preocupação humana. Destacavam-se os padecimentos físicos de todas as ordens. Então, na medida que a mente foi se desenvolvendo, surgiram as aflições do ser, que podemos dizer que são os problemas existenciais, as angústias morais, resultante de quê? Do mau uso do nosso livre-arbítrio. Então lembremos, diante dessa situação, que a Terra é um orbe de provas e expiações. E nós, seus habitantes, estagiamos aqui nos mais diferentes graus de evolução. Alguns abrigam no íntimo a semente do bem, pautam a conduta pelos preceitos da justiça, do amor e da caridade, que nós chamamos de homens de bem. Outros permanecem presos no mal, vivenciando experiências negativas, que irão, experiências estas, exigir-lhes dolorosas reparações em um futuro próximo, através das sucessivas reencarnações expiatórias. E quando a estes se apresenta essa oportunidade de resgatarem débitos, nós, por não lhe conhecermos o passado delituoso, espantamo-nos ao ver pessoas aparentemente boas sofrendo tanto. Deu para entender? Então, muitas das vezes, o que eu falei anteriormente, a pessoa é boníssima nesta, mas era anteriormente? Ora, quem assim se admira não vislumbra ainda a causa real das aflições que visitam as pseudo-vítimas. Não compreende também que a dor é sempre a consequência de transgressões às leis de Deus, em passado próximo ou em vidas anteriores. Então vejamos, fiquemos atentos, né? Percebamos que as balizas da justiça divina para o ser humano, elas estão contidas nos 10 mandamentos entregues a Moisés no Monte Sinai, com vistas a iluminar o percurso das criaturas nas veredas da evolução.
o Decálogo, prestando atenção, e veremos, que ele aponta normas fundamentais para o correto relacionamento da criatura com o Criador, dos filhos com os pais, do homem com seus irmãos em humanidade e, finalmente, de cada um para consigo mesmo. Isso tudo, vejamos em relação ao Criador, amar a Deus acima de todas as coisas, como nos foi mostrado. Aos pais, o filho deve honrar ao seu pai e à sua mãe. E aos seus irmãos, fazer aos outros o que gostaríamos que nos fizessem. A nós mesmos, colher os frutos da nossa própria semeadura, como o apóstolo Paulo nos disse que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, se quisermos colher coisas boas, vamos semear coisas boas. Jesus, na sua clareza, sintetizou bem esse sentido da justiça de Deus no verbo amar. E como ele sintetizou bem no verbo amar, quando disse: amarás teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito, e amarás a teu próximo como a ti mesmo. Então, o que é que nós podemos fazer diante dos males que nos afligem, né? Autoanálise. E fazendo essa autoanálise, ela vai nos mostrar a nossa responsabilidade na maioria dos males feitos por nós, com muita humildade, vamos corrigi-los em nosso próprio benefício. Tanto que André Luiz nos diz que nossa conduta é o processo e nossa consciência é o tribunal. Ora, como nós vamos evitar esses males? Trabalhando para o nosso melhoramento moral e o nosso melhoramento intelectual, tomando sempre por base os ensinamentos de Jesus. Reconhecendo, e se nós, como muitas vezes ouço as pessoas falarem, né, reconhecermos tarde demais nossos erros, temos chance de corrigi-los? A resposta é clara, né? Diante do que nós estamos falando, é sim. Porque todo malefício, lembrando nós, exige uma reparação. E todo benefício, a recompensa adequada. Então a misericórdia de Deus, ela nos faculta sempre recomeçar para o bem. Lembremos-nos das palavras de Chico Xavier, quando disse: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um de nós pode começar agora e fazer um novo fim. Então depende de nós. Se depende de nós, e é possível, como diz a pergunta do Livro dos Espíritos, 909, e a doutrina espírita nos ensina que nós devemos nos reformar, que nós devemos mudar. E chamamos isso de reforma íntima, que é um trabalho processual. É uma habilidade, né, que nós devemos ter de lidar com as características da personalidade, melhorando esses traços que compõem essa nossa personalidade e as suas formas de manifestação. Isso é que é importante. Então, nessa mudança e crescimento, o maior obstáculo que nós temos que transpor é o interesse pessoal. Exatamente isso aí. Que quando só existe o interesse pessoal, nós estamos trabalhando muito o egoísmo. Então, nós temos que contrapor. Para contrapor o egoísmo, nós temos que ser caridosos. E a ajuda vem de todos os lados. Né? Quando nós vamos no Livro dos Espíritos, na questão 919, Kardec, sabedor das nossas dificuldades, faz uma pergunta desta maneira: qual o meio
prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrebatamento do mal. Então ele pede, na sua pergunta, um meio prático para melhorar nessa vida e eficaz e resistir ao mal. Resposta da espiritualidade. Um sábio da antiguidade vos diz: conhece-te a ti mesmo. No momento em que nós vamos conhecer a nós mesmos, nós vamos ter condições plenas de descobrir os nossos vícios, os nossos defeitos, e a partir daí adquirir virtudes. Mas aí uma pergunta diz assim: como conhecer-se? Mais uma vez, recorro ao Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 17, no seu item 4, que tem como título esse capítulo Sede Perfeitos. E quando nós vamos lá no item 4, está dito: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas inclinações mais. Está posto lá. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e esforços ele emprega para domar as suas más inclinações. Como já disse anteriormente, uns chegam pela compreensão natural, outros pela dor. Então, o conhecimento de si mesmo, como a resposta dos nossos irmãos, amigos espirituais, é a chave do nosso progresso. É a chave do progresso individual. Mas aí, sempre tem aqueles que falam: mas como há de alguém julgar-se a si mesmo? Não seria uma ilusão atenuar as faltas e torná-las desculpáveis? Ora, certamente o avarento, a pessoa avarenta, se considera apenas econômica e previdente. Já o orgulhoso, ele julga que em si só há dignidade. Mas quando conhecemos, isso é real, né? Mas há um meio de verificarmos, né? Há um meio de verificarmos. Quando indecisos quanto às nossas ações, pensemos nestas mesmas ações feitas por outra pessoa em relação a nós, né? Se censurarmos a ação daquela pessoa, não será legítima se ela for feita por nós. Certamente. Ora, isso é um processo que não é um processo que diria de a curto prazo. E poderia até ser, mas é difícil, né? Ou não é fácil, porque quando falamos que não é difícil, parece que já há uma barreira. Mas se nós entendermos que a natureza ela não dá saltos, né? São conquistas importantes que sejam sólidas. Ninguém muda de uma hora para outra. Então nós temos que solidificar essas nossas mudanças. Não alimentar fantasias de saltos evolutivos. É um passo atrás do outro. E quando nós dizemos que a natureza não dá saltos, é só lembrar a natureza. O pomar, ele floresce quando? Na primavera. Ele só frutifica no verão. No outono as folhas caem, desagregando-se no inverno para fertilizar o solo e revitar a árvore na nova primavera. Veja, a natureza não dá saltos. Então é condição de sucesso, conhecer melhor os nossos inimigos, suas tendências, seu modo de agir, para não sermos tomados de surpresa e não sucumbirmos aos seus ataques. Então o preço da liberdade é a eterna vigilância, né? Então esses nossos inimigos, nossos vícios, os nossos defeitos, temos que estar vigilantes.
e para a libertação dos defeitos, vigiar sempre, como já dissemos, e conhecer os perigos que estamos sujeitos nas oportunidades em que cedemos terreno, abrindo as brechas à sua livre ação. É o que nós costumamos de dizer que são as provas. Muitas das vezes seguimos o caminho do bem tranquilo, sem nenhum problema, mas um dia chega a prova. Então nós temos que estar preparados para essas oportunidades que nos são dadas. Quando eu referi anteriormente, na questão 909, antes da 919, para vencer nós vencemos as nossas más tendências e os nossos defeitos, e é possível, lá diz, e lá diz também que são com insignificantes ações, vamos assim dizer, nós necessitamos de ferramentas muito importantes. E essas ferramentas são duas: a vontade e o esforço. E Leon Denis, melhor dizendo, ele nos ajuda quando diz que a vontade é a maior de todas as potências. É comparável ao ímã. A vontade de viver, de desenvolver em nós a vida, atrai-nos novos recursos vitais. Tal é o segredo da lei de evolução. E isso nos é ensinado, meus irmãos queridos, no transcorrer da nossa vida. Vejamos a vontade. A vontade, ela é uma soma de valores dinâmicos, né? Valores esses que podemos dividir em 5, salvo engano, situações: no impulso, no autodomínio, na deliberação, na determinação e na ação propriamente dita, né? Então, a vontade, como foi dito, ela é uma soma dos fatores dinâmicos. Tanto é que a vontade não estaciona no impulso, que é o desejo. Ela prossegue no autodomínio, que são as nossas paixões. Ela se firma na deliberação, que é o decidir. Ela começa a tomar forma na determinação do que fazer e se concretiza na ação, que é a realização daquilo que nós queremos, né? É o esforço grande para nós adquirirmos virtudes. E virtudes, sabemos, que é a disposição firme e constante na prática do bem. Haverá virtude toda vez que há uma resistência voluntária ao arrastamento das más tendências. Isso nos afirmam os instrutores espirituais. Eu vou repetir. A virtude, toda vez que há resistência voluntária ao arrastamento das más tendências. Compreender que a atitude virtuosa, ela deve estar despida do interesse pessoal e das intenções ocultas, né? Isto é, praticar o bem pelo próprio bem. Tanto que o Livro dos Espíritos, na questão 893, dá um alerta, mostrando-nos que o sublime da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal para o bem do próximo, sem intenção oculta. Isto é, não esperar nada de volta. Mas olhando esse mundo em que vivemos, será que existe quem atualmente valoriza as qualidades virtuosas e as procura imitar? Será? Será que é muito eu dizer que são bem poucos? Podemos dizer, e muitas vezes dizem, né? Isso é coisa de antigamente. Né? Mas se nós seguíssemos os conselhos de Paulo, mais uma vez, quando ele diz que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Se nós lemos só tudo me é lícito, vamos entender o quê? Posso fazer tudo que eu quero. Posso fazer tudo que os outros fazem. Né? Mas aí ele bota, mas nem tudo me convém. Aí eu tenho que pensar, será o que é bom para os outros é bom para mim?
Há uma fábula interessante que diz que dois burros caminhavam, um com uma carga de açúcar e outro com uma carga de esponjas. Dizia o primeiro, carga de açúcar: caminhemos com cuidado, porque a estrada é perigosa. O outro, com a carga de esponja, argumenta contrariamente a ele: onde está o perigo? Basta andarmos pelo rastro dos que hoje passaram por aqui. Responde o outro: nem sempre é assim. Onde passa um, pode não passar o outro. Que burrice! Eu sei viver, gabo-me disso, e minha ciência toda se resume em só imitar o que os outros fazem. Nem sempre é assim, nem sempre é assim, continuou a filosofar o primeiro da carga de açúcar. Nisso, alcançaram um rio, cuja ponte caíra na véspera. E agora? Agora é passar a val. Val é um trecho raso do rio onde se pode transitar a pé ou a cavalo. O burro, com a carga de açúcar, meteu-se na correnteza. E como a carga ia dissolvendo ao contato com a água, conseguiu sem dificuldade pôr-se de pé na margem oposta. O burro com esponja, fiel às suas ideias, pensou consigo: se ele passou, passarei também. E lançou-se no rio. Mas sua carga, em vez de esvair-se como a do primeiro, ela cresceu de peso, a tal ponto que o pobre tolo foi ao fundo. Onde conclui essa fábula? Não basta querer fazer ou imitar. É preciso saber como fazer e como imitar. Então, o ser humano, seguindo essa fábula, ela tem a tendência de fazer as coisas por imitação, mas nem sempre escolhe o que pode lhe proporcionar melhor, embora faça pensando que sim. Mais um alerta e uma resposta sobre esse aspecto está na questão 625, quando Kardec pergunta qual tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo. E a resposta, claríssima, todos nós sabemos, e dizemos que é a resposta mais curta do Livro dos Espíritos, que é Jesus. Então, guia, o que é guia? Aquele que conduz, aquele que mostra o caminho. E Jesus é o guia por excelência. E modelo? Modelo é aquele a quem se procura imitar nas ações e nas maneiras. Então, olha o que foi dito quando eu mostrei a fábula. Não basta querer fazer ou imitar. É preciso saber como fazer e a quem imitar. Então, quem nós devemos imitar, segundo a resposta do Livro dos Espíritos, da Espiritualidade Amiga, é a Jesus, nosso irmão maior. Então vejamos, o imitar a Jesus é na sua conduta, no seu posicionamento, seguir os seus ensinamentos. E seguindo os seus ensinamentos, vamos adquirir as virtudes que tanto nós queremos, essas virtudes. E lembre-se, lá no início, quando estávamos comentando exatamente a respeito das virtudes e de como conseguir ultrapassar exatamente essas situações, nós lembramos-nos de duas virtudes, que é a paciência e também é a resignação. Se nós conseguirmos essas duas essas duas virtudes, nós conseguiremos um salto qualitativo grandioso, até porque a cada virtude adquirida, ela agrega outras virtudes. Então, é-nos dito que a paciência, quando nos foi mostrado que a dor é uma bênção, ela nos traz condições plenas
de ultrapassarmos as nossas aflições, as nossas dores e os nossos sofrimentos. Certamente, o que o nosso irmão Arthur Ashe, tenista, conseguiu. E é-nos trazido por Chico Xavier, na sua psicografia, Espírito Hilário Silva, no livro A Vida Escreve, mostrar a dificuldade, mas também como se consegue. E lá mostra que uma doente se queixava em desespero a uma irmã chamada Anália Franco, que lhe velava ao leito. E essa irmã Anália, ouvindo o desespero da nossa irmã doente, e esse desespero ela pergunta assim, fala a ela, melhor dizendo, permita que eu leia para o seu reconforto algum trecho de Kardec. Resposta da irmã, Deus me livre, grita, cuspindo-lhe aos pés. Ainda assim, as mãos abnegadas de Anália continuaram ajeitando-lhe os lençóis. Quero água, exigiu a doente. A amiga trouxe-lhe água pura e fresca. De copo às mãos, a enferma, num ímpeto, atirou-lhe todo o líquido à face, vociferando, água imunda! Como se atreve a tanto? Quero outra. Paciente e humilde, Anália enxugou o rosto molhado e em seguida trouxe mais água. Quero chá! E o chá surgiu logo. Chá mal feito, chá frio. O conteúdo da taça foi projetado ao peito da outra, ensopando-lhe a blusa. Traga chá quente, foi a ordem obedecida. Você aceita agora o remédio? Indagou Anália. Que venha depressa. Ao tomar, contudo, a porção, a dama, inconformada, agarra a colher e vibra um golpe no braço da amiga. Surge pequeno ferimento, mostrando sangue, e a enferma cai em lágrimas. Chora, chora, e depois diz, Anália, se a religião espírita que você abraçou é o que lhe ensina a me suportar com tanta calma, leia o que quiser. No capítulo 9, Anália sentou-se, melhor dizendo, tomou o Evangelho segundo o Espiritismo e leu a página intitulada, provavelmente vocês já estão adivinhando, a paciência. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Acalmou-se a doente, que acabou aceitando o socorro do passe e a água fluidificada. A enferma, asserenada, ouviu de Anália os planos para o futuro em benefício dos meninos abandonados à rua. No dia seguinte, ao despedir-se, a enferma em reequilíbrio beijava as mãos de Anália e dava-lhe os primeiros 2 contos de réis para começar a obra. Que exemplo maravilhoso de Anália, contada pelo nosso irmão Hilário no livro A Vida Escreve. A nossa irmã, com certeza, adquirir a paciência. Será que nós, diante da vida, já também adquirimos? Mas, como falamos anteriormente, não só a paciência, mas também a resignação. E para sermos resignados, precisamos aprender a não lamentar a nossa sorte e aceitar com submissão paciente aos sofrimentos da vida. A resignação é o melhor testemunho da nossa compreensão, a melhor prova do nosso amor a Deus. A calma e a resignação adquiridas na maneira de encarar a vida terrena e a fé no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor antídoto contra a insanidade mental. Herculano Pires mostra-nos que não é o conformismo que se manifesta na resignação, mas a inteligente compreensão de que a vida é um processo em desenvolvimento, dentro do qual o homem tem que se equilibrar. A resignação
ou aceitação é ativa e consciente, enquanto o conformismo é passivo e inconsciente. Então, nas palavras de Herculano Pires, compreendamos isso. Não confundir resignação com conformismo. Repito, a resignação ou aceitação das nossas aflições, ela é ativa e consciente. Nós vamos fazer de tal sorte que vamos afastar de nós essa aflição, dores ou sofrimento. O conformismo, ele é passivo e inconsciente. Lembremos-nos que as adversidades, os infortúnios, as dores em geral, são meios de purificação de natureza espiritual que nos é própria. Por isso, não deverão ser considerados punições, e sim oportunidades redentoras, estimulando-nos os esforços no caminho da própria libertação. Devemos considerar ainda, irmãos queridos, que ninguém mais nos impõe sofrimentos, senão nós próprios, criando no pleno uso da liberdade e do livre-arbítrio o determinismo que nos coloca diante dos inflexíveis efeitos da lei causal. Então, saibamos valorizar a nossa oportunidade de crescimento para o mundo maior, abraçando na aflição o medicamento capaz de operar-nos a cura ou o recurso de arrojar-nos aos mais altos níveis de evolução. Gostaríamos de concluir a nossa fala, não sem antes agradecer ao Pai por mais essa oportunidade, as boas vibrações que nos chegam através dos prepostos de luz do Mestre e de vocês, irmãos queridos, que estão sempre a nos amparar. Vamos concluir com palavras do tenista americano Arthur Ashe, lembrando que foi o melhor do mundo, o número 1 em 1985, na resposta à carta daquela fã, quando tinha perguntado por que Deus tinha escolhido a ele. E ele conclui a carta assim para a fã: a felicidade te mantém doce, os julgamentos mantêm você forte, as dores te mantêm humano, a falha mantém você humilde, o sucesso mantém você brilhante, mas só a fé o mantém em pé. Muita paz e que Jesus nos ampare a todos. Que assim seja.